Olá pessoal, vamos falar sobre eletrólise aquosa. Vamos chamar isso aqui da nossa aula 3, certo? Muito bem, a eletrólise aquosa é aquela que é feita em meio aquoso, como o próprio nome está dizendo. Você terá como soluto, nesta solução, uma substância que sofra ionização ou dissociação. Primeiro, vamos admitir a autoionização da água. Confere? Então vou admitir que a água sofre uma autoionização, formando íons hidrogênios e íons hidróxidos. Quando dissolvemos uma substância neste meio, essa substância vai sofrer ionização ou dissociação. Obrigatoriamente tem que ser uma substância que tenha essa capacidade para que você tenha íons para o transporte de cargas, ok? Muito bem, digamos que essa substância seja o cloreto de sódio. Muito bem, o cloreto de sódio, ele vai formar íons sódio e íons cloreto. Então perceba o seguinte, também vou multiplicar por 2 para facilitar o balanceamento. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho dois tipos de íons positivos, o íon hidrogênio e o íon sódio, e tenho dois tipos de íons negativos, o íon hidróxido e o íon cloreto. Nesse caso, nós teremos uma competição para quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Qual é o cátion que vai sofrer redução? Qual é o ânion que vai sofrer a oxidação? Para isso, você precisa conhecer uma escala de prioridade para sofrer essa descarga, certo? No caso dos cátions, como é que você vai fazer no caso dos cátions? Você vai fazer assim, olha, os metais comuns, eles têm uma facilidade maior para sofrer a reação de redução. Então vamos chamar metais comuns e depois eu vou considerar o íon hidrogênio. Já os metais alcalinos, certo? E os metais alcalinos terrosos, juntamente com alumínio, é mais difícil você fazer a redução desses cátions. A redução deles é mais difícil que a do hidrogênio. Como o potencial de redução do hidrogênio é zero, nota-se que o potencial de redução então desses cátions aqui vai ser menor que zero, já que é mais difícil fazer a redução desses íons em relação ao hidrogênio. Com relação aos ânions, o que é que nós vamos ter? A prioridade seria, eu tenho como prioridade os ânions não oxigenados, tais como, por exemplo, cloreto, brometo e iodeto. São ânions não oxigenados. Além dos ânions não oxigenados, nós temos os ânions orgânicos, como o ânion carboxilato, que vem dos ácidos carboxílicos. Além desse, eu tenho o ânion hidrogênio sulfato. Esses três ânions aqui, eles têm mais facilidade para sofrer a oxidação do que o grupo hidróxido. Já os outros ânions oxigenados, e o fluoreto, que embora seja um ânion não oxigenado, esses dois tipos de ânions, eles perdem em relação à hidroxila. Ou seja, é mais fácil você fazer a oxidação do grupo hidróxido do que de ânions oxigenados, como por exemplo do ânion nitrato, do ânion, por exemplo, sulfato. Então, qual é a conclusão que você chega? Quais são os cátions e os ânions que não sofreriam a eletrólise em meio aquoso? Seriam esses cátions aqui, certo? Metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. E estes ânions aqui não sofreriam, certo? A oxidação, portanto, a eletrólise aquosa. Você memorizou? Então vamos lá. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio, ânions oxigenados e fluoreto não sofrem eletrólise em meio aquoso. Digamos que nós vamos completar esta eletrólise, certo? Então, entre o hidrogênio e o metal alcalino, metais alcalinos não sofrem redução antes do hidrogênio. Portanto, no cátodo, eu terei a redução do cátion a hidrogênio. O hidrogênio ao reduzir vai produzir no cátodo o cátion, o gás hidrogênio. Um ânion não oxigenado e o hidróxido. Neste caso, o ânion oxigenado é a própria hidroxila, né? E aqui eu tenho um ânion não oxigenado. Então, a prioridade é para o ânion não oxigenado. Então, a prioridade foi para esses dois íons. Então, no caso, no ânodo,
o que nós teremos? A descarga do cloreto, formando Cl2 gasoso. Se nós formos fazer então a equação geral, nós temos que, se eu tenho a solução aquosa do cloreto de sódio, confere, foi dissolvido em água, você faz a ação da corrente elétrica, o que eu terei de formação no cátodo? O gás hidrogênio. O que eu terei no ânodo? O gás cloro. Muito bem, observe que nem o íon sódio e nem o íon hidróxido sofreram eletrólise, então eles permanecem na forma de íons. Portanto, eu tenho íon sódio e eu tenho o íon hidróxido. Note que isso aqui é o hidróxido de sódio dissociado. Portanto, você tem um meio básico. Note que através da eletrólise você consegue produzir substâncias químicas. Olha, você está produzindo gás hidrogênio, um reagente muito importante. Você está produzindo aqui no ânodo gás cloro. E ainda, olha, está produzindo hidróxido de sódio. Portanto, a água que contém sal, ela pode ser matéria-prima para você produzir gás hidrogênio, gás cloro e o hidróxido de sódio. Gente, por enquanto é só. Até a próxima.